Ok, malta. A vantagem de ser eu a fazer isto de raiz é que quase não preciso ver as notas, porque aquilo que eu pensei em casa é aquilo que eu me lembro aqui também. Continuando. Passando agora para outros exemplos. Diz. Mais vale, por exemplo, temos a fazer mais vale fazer os 30, 5, é devagar, estar a fazer, por exemplo, 5, para um bocadinho. Isso também entra ali, singles, doubles, ou seja, cleans é a tua cena. E a seguir vais ter os ring muscle ups. Vais ter os ring muscle ups, é um exercício que se calhar tu não és tão bom, pronto, conhecido. Vais ter mais dificuldade, sabes que vais ter de parar muito. Isto é uma boa pergunta, que é, são 30. Ok, eu vou fazer singles, mas eu se calhar até aguentava fazer 2 a 2, ou 3 a 3, ou até 5 a 5. Ok, depende muito daqui do que vem a seguir. O que vem a seguir aqui é importantíssimo para decidir isso. Que é, neste caso específico, a seguir aos 30 cleans naquele workout vinham 20 ring muscle ups. Okay? Se vocês forem muito bons nos ring muscle ups, provavelmente conseguem ir lá e fazer 10-10. Se não forem assim tão bons, conseguem fazer talvez 7 a 10 e a seguir mais 5, algo do género. Okay? Se não forem muito bons nisto, se calhar vão fazer 3, 4, 5 muscle ups e vão ter de fazer uma pausa um bocadinho mais longa, provavelmente aquilo que estavam a contar. E eu estou a falar deste workout específico porque eu já o fiz. Fizemos todos que fizeram o Open há 2 anos ou 3, já não me recordo ao certo, talvez há 3 anos. E sei que os ring muscle ups naquele workout são os ring muscle ups mais difíceis que eu já fiz. Okay? Depois de fazer os toast to bar, o remo, os cleans e tudo mais, o wall balls, vocês quando chegam às argolas têm muita dificuldade a puxar e a chegar lá em cima. Okay? Eu cheguei lá com ideias de fazer entre 5 a 10 e acho que fiz 13 e tive de parar. E fiz quase todos 3 a 3. Eram 20 reps. Okay? E eu consigo pendurar nas argolas e fazer 10 com relativa facilidade. Por isso eu tive que fazer 3 a 3. Foi uma diferença grande daquilo que eu tinha como perspectiva. Então, neste caso, se vocês sabem que aqui vão ter que fazer pausas longas, se calhar podem fazer um bocadinho o que o Roberto estava a dizer, que é, eu nos colinos estou bem, 60 kg não me vão incomodar, mesmo depois de já ter feito estas wall balls, etc. Eu posso ir 5-5. Okay? Se depois de eu fazer 5, descansar 5 a 10 segundos é suficiente para eu fazer mais 5, força. Okay? Façam 5 a 5. Não vão perder nada por isso. Porque depois a transição para aqui não vos vai afetar muito. O que vos vai depois afetar é os descansos aqui. E isso pode compensar ou ajudar a compensar um bocadinho aquela pessoa que está a fazer 1 a 1 porque lhe está a custar mais os cleans ou já vem mais cansado, ok? Isto é uma ótima pergunta porque depois tudo é adaptado, ok? Eu dizer é singles não quer dizer que tenha que ser singles. Eu dizer unbroken não quer dizer que tenha que ser unbroken. Às vezes o unbroken é fazer se calhar 20-10. Não é unbroken porque não são 30 seguidos, mas no fundo 20-10 com uma descansa de poucos segundos no meio vai fazer uma diferença grande para alguém que tenha que fazer 1 a 1. Para perceber a ideia? Depois, coisas aqui para dividir, ou pensar em dividir um treino. Isto é um bocadinho já à parte dos tópicos, que é como gerir dentro de outros workouts, para não ser só o exemplo dos 50 burpees para tempo. Toda a gente conhece uma Fran. Okay? Uma Fran, se não conhecem, é 21, 15 e 9 repetições de thrusters com pull-ups. Okay? Fazer um thruster, 21 repetições, 43 kg os homens e 29, 30 para as meninas, com pull-ups, okay? Queixo acima da barra. Uma pessoa boa, muito boa, o objetivo será fazer isto unbroken. 21, 15, 9 sem largar a barra, seja os thrusters, seja a barra da estrutura nos pull-ups, ok? Eu já consegui fazer uma Fran unbroken, demorei 2 minutos e 31 segundos, se não me engano. Isto é um tempo muito bom, ok? Se as coisas correrem mal, vocês têm que estar sempre prontos ou com um plano B ou conseguir no momento arranjar um plano B, ok? Se forem já lá para dentro naquela de dúvida de pá, eu quero fazer unbroken, mas eu se calhar não vou conseguir. Pensem logo num plano B para quando lá chegarem dentro e fizerem o treino, terem já uma forma de remexer a vossa estratégia e conseguirem rapidamente mudar. Se achavam que conseguiam, mas quando lá chegam levam uma cacetada na cabeça e percebem que afinal não vai dar, têm que ter a capacidade de mexer. Formas que eu usava para adaptar aqui, para que isto corresse da melhor forma possível. Eu quero fazer unbroken, mas eu comecei a fazer as minhas pull-ups ou os meus thrusters e afinal aqueles 40 kg estão demasiado pesados naquele dia. Okay? Nem todos os dias são bons. Então eu vou tentar fazer 16-5 nos 21 ou 15-6. Porque quando eu começo a partida estou fresco, faço uma série maior.
E a seguir tenho uma série muito mais pequena para fazer. E posso adotar o mesmo método para as pull-ups. Okay? E depois nas 15 vou tentar fazer 10, 5. Ou seja, faço uma série o maior possível e depois uma série para terminar o trabalho. Okay? E vou continuar a ter um bom tempo nesse treino se eu conseguir manter isso. Tá? Agora, se sabem de antemão que, não, esquece. Para mim, os 2 minutos e meio, 3 minutos não dá. Sub 3 na Fran ainda não é para mim. Mas se calhar sub 5, sub 6 dá. Okay? Até aos 7 minutos uma Fran pode ser aceitável. Mais do que isso, já é melhor de reduzir o peso e trocar as pull-ups se for difícil para vocês. Mas até aos 6, 7 minutos aceito uma Fran. Então, se vocês sabem que 21 não vai dar, e 15 se calhar também não, comecem logo a adaptar de início. Okay? Porque vão ganhar mais. É aquela questão de unbroken ou singles. Se eu sei que aqui vou perder mais tempo, porque quando acabar vou estar morto, é possível adotar por algo semelhante a isto. E então, façam uma divisão do género disto. Nos 21, 8, 7, 6. Okay? 8 e 7, 15 com 6, 21. E porquê isto? Porque quando nós vamos para a barra, para começar o treino, ou depois vamos para as pull-ups, iniciar as pull-ups, nós vamos com os músculos mais frescos para aquele exercício. Então, se eu fizer uma ronda de 8, até para a minha cabeça vai ser melhor, porque, ok, eu despachei 8, a próxima ronda são só 7. São menos reps. E na terceira são só 6. Já faltam menos 2 do que na primeira ronda. Okay? Mentalmente isto vai-vos ajudar imenso. Do que se fizerem 7, 7, 7, que também dá 21. Porque quando acabarem a primeira vão pensar, ainda faltam 2 iguais. E isso é muito pior do que pensar, faltam 2, mas são menos reps em cada uma. E mais uma rep provavelmente dá, diz. Sim, mas não vai ser isso que vai afetar. Porque quando tu estás a fazer um thruster, os músculos que estás a usar essencialmente são os teus quadríceps, okay? E os teus tríceps e ombros. Quando tu vais fazer um clean, estás a fazer um movimento puxado. Vais precisar dele nas pull-ups, mas são 3 cleans que te vão afetar. Okay? Não é isso que vai fazer diferença. A mesma coisa podem fazer na ronda dos 15. 6, 5, 4. Okay? 6, 5, 11 e 4, 15. Okay? E depois 4, 3, 2. 4, 3, 7 e 2, 9. Ou, na última, cerrem os dentes, mordam a língua, fechem os olhos, espetem 9. Tá? Claro. Pá, porque na última, mesmo que vocês peguem na barra com a ideia de fazer 9, se só fizerem 6, já só faltam 3. E é isso que vocês têm que meter na cabeça. Okay? E depois aqui entra muito, quando o treino está a acabar, num treino como a Fran, que supostamente é um sprint, aqui entra muito de, pá, tenho que pegar na barra, eu vou acabar. Se eu acabar esta porcaria em mais 10 segundos, ou daqui a 10 segundos, a seguir eu posso cair no chão e ficar a ver os outros a acabar. Se eu ficar aqueles 10 segundos parado, vou ver os outros a cair no chão e olharem para mim à espera que eu acabe. Okay? E aí é a vossa cabeça, aí eu já não consigo ensinar muito. Aí é quem tem mais vontade, quem tem mais força, quem aguentar mais, vai acabar primeiro. Okay? Mas isto são formas de vocês dividirem de forma mais inteligente as repetições que têm para fazer no treino. Depois, há formas inteligentes de dividir isto e que toda a gente praticamente adota. Se vocês forem ver uma DT, um DT são 5 rondas de 12, 9, 6. 12 deadlifts, 9 hang cleans e 6 shoulder to overhead. Okay? Portanto, 12 deadlifts, tirar a barra do chão hang. Seguidos de 9 hang cleans. Tirar a barra daqui da zona da anca para os ombros. E depois os shoulder to overhead. Push jerk, push press, whatever. 70 paus para os homens, 47, 48 para as mulheres. São cargas que já, na maior parte das pessoas comuns, já é um peso bem desafiante. Okay? Mesmo atletas de topo, que têm clean and jerks, alguns de 170, 180, agora estão a fazer a prova dos French Throwdown, vê-se aí na net, pessoal a fazer cleans de 180 e 190 kg, como se não fosse nada. Mas mesmo eles, muito provavelmente, a fazer o DT, não vão fazer a ronda tudo seguido e pousar a barra só no fim da ronda. Eles vão fazer uma divisão inteligente disto. E eu vou escrever aqui para ver se vocês percebem a ideia. Percebem o porquê daquilo? Fazem 11 mais 1 nos deadlifts, fazem 8 mais 1 nos cleans e a seguir espetam os 6 shoulder to overhead. Okay? Porquê? O peso para deadlift de 70 kg não vai ser muito pesado.
Okay? 70 kg para deadlift, a maior parte do pessoal consegue aguentar-se e se calhar vai até às 12 repetições na boa. Mas vão fazer 11. Porque depois da 11ª vocês largam a barra e podem dar aquele passinho atrás, 5 segundos ou 10, recupera a energia e vamos para a barra. Ao fazermos o 12º, a barra está onde eu a quero para começar os meus inclines. Okay? Então, eu vou começar os inclines e faço 8. Porquê? Porque provavelmente 70 paus para fazer 9 inclines vai-vos deixar bem pior que aquilo que vocês acham que vos vai deixar agora. Aliás, se fizermos o teste com 50 kg, eu aposto que se fizerem os 9 e se quiserem fazer 6 vão ter dificuldade. Estamos a falar de 20 kg a menos. Então vocês ao 8 largam e aí têm que fazer mais um deadlift e um incline que falta. E aqui estão na barra, nos ombros, prontinhos para fazer 6 e não ter que tirar mais do chão até à próxima ronda. Okay? Porque se vocês fazem 12, se aqui não espetarem todos, vou ter que fazer na mesma o deadlift. E se estivessem a fazer todos, já não precisavam. Okay? Ou se fazem 12 e a seguir não vai dar para fazer os inclines, porque eu já tive muito tempo com a barra nas mãos. Vão largar, vão fazer 13. Okay? E só precisavam de 12 se tivessem largado uma repetição antes. E descansavam o mesmo e faziam menos trabalho. Estão a perceber a ideia? Em alguns casos, como é o caso do DT, ou treinos que tenham muitos exercícios com a barra seguidos, diferentes, pode ser vantajoso pensar desta forma. Okay? Ou se as coisas estiverem a correr mal, ou nas rondas mais à frente eu estou cansado, ou se simplesmente desde o início eu sei que 70 kg para fazer 11 deadlifts e depois 8 ou 9 inclines vai ser muito. Podem fazer a cena assim, 6 mais 5 mais 1 e voltamos a ter o 11 dividido em duas séries, mais uma para terminar e arrancar, ok? Se ali que tiverem que dividir, façam 4 mais 4 e depois deixem a última para o fim, tá? Os jerks, a ideia será sempre tentar, neste caso, sempre tentar fazê-los seguidos para que não tenham que tirar a barra mais uma vez do chão, voltar a fazer mais um clean e, okay? e acabar então 2 jerks que faltavam. Arrisquem sempre fazer os 6, na pior das hipóteses falham e têm que pegar nela outra vez, mas arrisquem. Faz sentido isto? Ótimo. Grace, 30 clean and jerks para tempo, 30 repetições com 61 kg para os homens e 43, com licença, para as mulheres. Aqui na Grace, o workout é só aquilo, uma vez, ok? Então, o que vocês devem fazer é pegar na barra e fazer o máximo de repetições seguidas. Aqui vamos o mais unbroken que der, ok? Se não der para fazer 30, é difícil. Alguns já o fizeram, mas são poucos os que conseguem. Mas se conseguirem, vamos supor, até umas 15, 20 reps, é muito, muito bom. Mesmo que, se conseguirem até 20 reps, o meu conselho é, ok, vocês chegaram às 20, deem um passo atrás, respirem bem, e quando pegarem na barra, tentem acabar aquilo. Okay? Ou, se virem que eu fiz 20, mas assim vai-me custar muito, 25-5. Okay? 2 séries bem mais curtas a seguir para acabar. Se fizerem ali à volta de 15, 16, 17 repetições, se calhar é melhor pensarem numa forma de dividir aquilo a seguir em 2 ou 3 vezes, com pausas muito curtas. Porque é melhor do que tentar ir unbroken e morrer na praia. Okay? Levar um estaladão e assim terem que parar quase 30 segundos porque estão de rastros. Okay? Se sabem de antemão que isto vai ser um treino muito fodido, porque vocês não têm assim tanta vontade com 60 kg e clean and jerking é um exercício que desgasta um bocado e desgasta o corpo praticamente todo, ok? Tirar do chão, pôr acima da cabeça. Façam na mesma uma série grande, ou o maior possível, mas sem ir ao limite. Ou seja, se eu sou capaz de fazer 15 ou 12, se calhar vou parar nas 8 ou 10. Okay? Vou deixar no meu tanque, vou deixar em reserva algumas reps, 2 ou 3 pelo menos. Porque assim o tempo de descanso será menor e a seguir faço mais pensado, ou seja, faço as coisas mais pausadas. Se eu fiz, vamos supor, 12, a seguir não vou fazer 6, a seguir se calhar vou manter séries de 3. Okay? E tentar manter essas séries de 3 o mais curto intervalo possível entre elas, para rentabilizar a minha energia e para conseguir ser o mais rápido possível. Porque se é impensável fazer 20 seguidos, se calhar é preferível começar de início a pensar, ok, vou fazer aqui uma série um bocadinho mais longa, despacho logo 1/3 do meu treino, mas o resto vou ter que ir um bocadinho mais passo a passo. Faz sentido isto que estamos a falar, malta? Ótimo. Agora, não era isto, era só isto. Daqui a pouco eu vou escrevê-lo. Este segundo exemplo, a ideia é vocês pensarem
Podem se juntar 2 a 2, agora é uma cena para fazer tipo prático, pensem 2 a 2 e depois vamos falar sobre isto. O workout é este, 50 calorias no remo, isto é individual, ok? Podem pensar 2 a 2 como é que iriam fazer isto, a ideia é vocês darem-me um tempo para fazer este treino, ok? E ver se os tempos que vocês estão a pensar se batem certo com aquilo que vocês conseguem fazer. De acordo com aquilo que tivemos a falar, o tempo que demoram por cada rep, vezes o número de reps, mais a fadiga que vão ter em cada exercício, se vai aumentar, se não, ok? Fazer essas continhas e dizerem, nós demorávamos X tempo a fazer isto, ou eu demorava X tempo a fazer isto. 50 calorias no remo, 50 handstand push-ups strict, ou para quem tem mais dificuldade, pensem em alguém, ou keeping, ou assim, ok? Tentem arranjar aqui uma forma que fosse aceitável para fazer isto. Eu sei que handstand push-up para alguns é um exercício muito difícil, mas tentem pensar nisso. Se for um exercício impossível para vocês, pensem nisto em push-ups, ok? Normais, push-ups. E mais 50 calorias no remo, ou seja, depois de fazerem as handstand push-ups, tinham que voltar ao remo e remar mais 50 calorias, ok? Dou-vos 2 minutinhos para pensar nisso e daqui a pouco vamos falar sobre os tempos que vocês demoram e perceber se a estratégia que pensaram, se é boa, a forma como vocês pensaram o processo do treino é boa e tirar dúvidas sobre isso aí em 2 ou 3 pessoas, ok? Então bora, juntem-se com o parceiro do lado, façam esse exercício e daqui a 2 minutos ou 3 voltamos a falar.